A primeira palavra é, naturalmente, para os meus colegas autarcas, para o Sr. Presidente da Área Metropolitana, que tanto se empenhou nesta solução, e também para os meus colegas Presidentes de Câmara. Queria garantir que esta solução, apesar da cidade do Porto ficar, como sabem, com uma posição maioritária nesta sociedade, não será por isso que não nos entenderemos. As garantias através da UTS que vai ser criada garantirão seguramente esta dupla função da STCP. Porque a STCP, de facto, tem estas duas componentes, tem estes dois hemisférios. É verdade que tem uma fortíssima componente intermunicipal e nessa componente intermunicipal o diálogo tem que ser um diálogo que tem que ser continuado e que tem que ser aprofundado, e tem depois uma característica de transporte municipal na cidade do Porto, onde, fruto daquilo que é o seu monopólio, que nós, aliás, aplaudimos e que iremos garantir, tem aqui uma representação diferente. Aquilo que nós hoje estamos a fazer é definir o quadro até 2024. Depois, até lá teremos tempo, até 2024, teremos tempo para pensar o que é que pretendemos da STCP. Deverá a STCP alargar-se inclusivamente a outros municípios, para além dos nossos 6? Deverá reforçar a sua componente intermunicipal ou não? Como é que o deve fazer? É verdade que tudo isso teremos que definir nos tempos mais próximos. Mas o passo que estamos a dar hoje é um passo muito importante e é um passo que, se calhar, não era imaginável apenas há 6 anos atrás, ou há 5 anos atrás, quando, num verão muito difícil, o município do Porto chegou a admitir, na altura, concorrer àquilo que era então pensada como a privatização ou a concessão da STCP. Esta é a descentralização mais importante. Nós sabemos que as cidades vão ter que mudar o seu paradigma. O transporte público vai mudar completamente aquilo que é o ambiente nas cidades. E quando falo no ambiente, é que muitas vezes pensamos apenas na questão da mobilidade. Estamos a falar no ambiente, estamos a falar naquilo que é as expectativas para os nossos filhos e para os nossos netos. Não podemos ter cidades que não sejam sustentáveis. Cada vez há mais pessoas a quererem viver nas cidades, cada vez há mais pessoas a quererem fruir do espaço público, cada vez há mais pessoas preocupadas com o ambiente, cada vez há mais pessoas preocupadas com esta emergência climática que nós vivemos, e sabemos que podemos fazer isto, mas não podemos fazer isto se não resolvemos a questão da mobilidade. Não podemos ter uma sociedade em que subitamente as pessoas não têm mobilidade e não vamos poder continuar a ter cidades em que cada um entende que a mobilidade é um direito próprio em veículo individual. Não é possível. É uma grande opção, porque ao fazermos esta opção, nós vamos deixar de fazer outras coisas. Os municípios, com os recursos que têm, ao alocarem recursos a esta função especificamente, terão que ser mais magros noutros investimentos, mas terão que perceber que este é o investimento mais importante, porque este é o investimento que garante, de facto, o futuro das nossas netas e dos nossos netos. Foi um processo estudado, trabalhado, discutido até o limite, de onde resultou um consenso entre os autarcas, cujos conselhos são servidos pela STCP. E permitam-me referi-lo com um empenho redobrado do Sr. Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que aderem todos a um processo que nem sempre foi fácil, mas foi possível com paciência, inteligência e rigor, projetando nesta decisão novos desafios futuros, mas também novas responsabilidades. Foi com certeza um trabalho complexo, mas que também contribuiu, já agora, para o reforço da emancipação da área metropolitana do Porto e do seu papel na região. Tendo ficado, recordar-se-ão os seus presidentes de Câmara, tendo ficado nos considerandos do contrato de gestão então assinado, ditado pelo Guilherme Pinto e com o acordo de todos, que assim que as 6 autarquias pudessem, a STCP seria apenas dos municípios. É este o passo que estamos a dar hoje aqui. Um passo que defende em absoluto o direito dos trabalhadores e até os reforça. O seu estatuto remuneratório, quer trabalhadores, quer chefias, irá manter-se inalterado e a liberdade de contratação será muito maior numa empresa que é apenas dos municípios. Um passo no qual o Estado garante a assunção da dívida financeira existente e de outros compromissos do passado. Um passo em que, apesar da empresa ser por inteiro das autarquias, o Estado garante o compromisso assumido com a renovação da frota até 2023. Hoje é um dia, para mim, particularmente feliz, porque não pude começar por deixar de recordar uma tarde, em que, sendo então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal do Porto,
na Casa do Roseiral, fizemos uma declaração conjunta contra os processos então em curso de privatização da Carris, do Metropolitano e dos STCP. Passou muito tempo, mas a verdade é que hoje chegamos a este dia cumprindo aquilo que então ambos dissemos que era necessário que acontecesse. Para gerir bem uma cidade, para gerir bem uma área metropolitana, é absolutamente fundamental ter o domínio da gestão do sistema de transportes. Em segundo lugar, porque quem está mais próximo gere melhor do que quem está mais longe, mesmo que quem está mais longe seja também do Porto. Mas isso não resolve aquilo que é fundamental, é que o Ministro da República será sempre Ministro da República, mesmo que sendo do Porto, enquanto que os Presidentes de Câmara da área metropolitana do Porto, o Presidente da área metropolitana do Porto, será sempre do Porto, mesmo nas funções em que estão a exercer. E nessa condição, estão em condições melhores do que quem está em Lisboa, do que quem está no Governo Central, para gerir aquilo que é uma rede eminentemente local. Porque, como disse o Sr. Presidente da Câmara do Porto, é mais fácil, obviamente, no caso de Lisboa, onde a Carris serve exclusivamente um único município. E aqui era preciso juntar 6 municípios, 6 presidentes de Câmara, 6 vontades diversas, 6 ambições diversas, 6 condições objetivamente diversas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do serviço que os STCP prestam em cada um dos serviços. E queria aqui dar os meus parabéns àquilo que foi seguramente o passo mais difícil, que foi o trabalho extraordinário que os 6 presidentes de Câmara desenvolveram entre si, conseguindo superar todas as diferenças que têm relativamente a este STCP e permitirem chegar a acordo, terem conseguido chegar a acordo e, chegando a acordo, permitirem fazer o acordo com o Estado.